Boa noite, sejam bem-vindos à nova temporada de Chuta para Canto. Então estamos com as nossas apresentadoras já habituais, a Helena Melo e a Sara Silva. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muita coisa se passou, foram as férias, espero que tenham tido boas férias. Voltando e retomando alguns temas atuais, vamos falar sobre o mercado das transferências. Isto foi muita volta com os jogadores a entrar e a sair. Também vamos falar do Covid no futebol, algo que tem acontecido durante esta semana muito. E vamos falar sobre o melhor e o pior da semana. Clubes que o queriam e podia perfeitamente jogar na Primeira Liga, mas por questões familiares quis continuar no Leixões, e acho que é uma prova de gratidão que está a dar ao Leixões, tendo em conta que pegou no Beto numa altura muito difícil da vida dele, que ninguém dava nada por ele ser um guarda-redes teoricamente muito baixo, e ele provou que era bom guarda-redes e saiu do Leixões e foi para o Futebol Clube do Porto. Portanto, apesar de ter 38 anos, acho que é uma atitude e um gesto muito, muito, muito bonito do Beto. E, claro, destacar a Liga, não é? Que começou com bons jogos, bons golos e boas jogadas. Passo-te a bola, Helena, para os destaques positivos. Ora bem, destaques positivos. O recomeço da Liga, das duas ligas profissionais, não é? O jogo grande da primeira jornada, Futebol Clube do Porto Sporting Braga, foi um bom jogo. Para um recomeço, foi um grande jogo, aliás, com jogadas muito bonitas, taticamente também bem jogado entre os treinadores, e quero destacar pela positiva o Alex Telles. Eventualmente irá deixar o Futebol Clube do Porto, mas irá deixar também o futebol português, o que é necessariamente uma pena, pois é um grande jogador. Em relação aos destaques negativos, continua a manter a falta de público nos estádios, mesmo com o aumento dos números relacionados com a Covid-19, não percebo o que se passa em relação ao futebol e não em relação a outras modalidades ou outros eventos culturais e desportivos. E também, mais uma vez, os problemas legais que indiretamente arrastam o nome do Sport Lisboa e Benfica para os jornais, para a barra do tribunal. Sim, mais uma vez arrastam o nome do Sport Lisboa e Benfica para os jornais, para o tribunal, para a parte negativa do que deverá ser uma instituição como o Benfica. Sara, os teus aspectos negativos? Os destaques negativos são exatamente os mesmos da Helena, só quero referir também aqui um destaque, acho que é muito negativo, sobretudo para Portugal, a derrota do Benfica no PAOK. É verdade, continua um português, o Abel, que está à frente, e é sempre bom. De qualquer maneira, Benfica tinha a responsabilidade de ter vencido aquele jogo e era bom para o ranking português. Sara, o Benfica tinha a responsabilidade de ganhar esse jogo. Porquê? Primeiro porque fez um investimento muito grande. Não há nenhum clube na Liga que tenha feito um investimento de 80 milhões. É verdade que alguns reforços do Benfica foram bons reforços, e que se calhar ele poderia ter colocado algumas peças que colocou no jogo contra o Famalicão e que não colocou, que se calhar dariam certo. A verdade é que o Abel também teve uma estratégia boa, fechou muito por dentro, e se criou algo, sobretudo na segunda parte, não na primeira parte. Na primeira parte o Benfica esteve bem, não foi eficaz. E tinha a responsabilidade de vencer, porque o PAOK é uma equipa perfeitamente acessível para o Benfica. Já que estamos no mercado das transferências, vamos falar sobre elas. Como disseste bem, o Benfica foi um dos que gastou 80 milhões. Eu tenho aqui indicação de que de entradas foi 1 milhão, portanto de vendas e de passos de jogadores 1 milhão, e neste momento o Benfica está com um saldo negativo de 78 milhões. Passando para o Futebol Clube do Porto, temos um saldo positivo de 41 milhões e foi um gasto de 11 milhões. Portanto, saídas foram 40 milhões e uns trocos, que 40 milhões foi do jogador do Fábio. Fábio? Sim, Do Fábio. O Sporting foi o mais poupadinho neste mercado. Gastou
mais poupadinho, atenção, gastou mais que o Porto, foram 12 milhões. No entanto, o seu saldo positivo são 7 milhões. Ó Sara, achas que isto implica muito na equipa? Achas que gastou-se mais, mas o Sporting tem de facto uma equipa para fazer frente ao campeonato este ano? É sim, eu só vi dois jogos de preparação. Vi que num jogo o Ruben Amorim colocou uma equipa que já era mais habitual, com os jogadores mais experientes, e vi que no outro jogo colocou os jogadores menos experientes mais jovens. O ideal é ter uma fusão entre esses jogadores. Mas como não houve competição, jogos adiados devido ao Covid, eu não te poderei dizer como é que a equipa está neste momento, porque acho que é muito difícil trabalhar nessas condições com muitos elementos confinados. Portanto, é esperar para ver quinta-feira como é que as coisas vão correr, ver se eles estão a sentir bem, os jogadores, se as ideias transmitidas pelo Ruben Amorim estão a funcionar. Relativamente a quem veio de novo, ao Porro, parecem-me excelentes jogadores. Pedro Gonçalves, que veio de Famalicão, para mim é um excelente jogador, e vamos ver se cai, pelo menos esses dois destaques, porque os outros já conheço que vinham da equipa B, vamos ver se enquadram na equipa principal, que acho que é um bocadinho fraquinho, mas eu também me lembro que o Porto foi campeão europeu com uma equipa que ninguém dava nada por ela, com jogadores que eram completamente desconhecidos. Portanto, é isso que eu espero para o meu clube este ano. Estás com a esperança que a história se repita para o Sporting. A esperança nunca morre e o meu clube vai fazer uma grande temporada, até porque não se pode pedir a quem gastou pouco, digamos assim, que claro que o Sporting é um clube que é sempre candidato, mas não se pode pedir grande coisa quanto não se pode fazer omelete sem ovos, como se costuma dizer. Lena, a venda de Fábio foi sem dúvida um bom negócio, no entanto, justificava-se. Achas que o Porto não vai ter um buraco com esta saída? Não, o Porto tem que vender. Atenção que o Porto está sob o fair play da Europa. O fair play da Europa, para muita gente que fala e não sabe o que é, tem muito a ver com ganhos operacionais, ou seja, venda de bilhetes, venda de jogadores, merchandising, e ganhos de outra espécie, nomeadamente bens não tangíveis. Portanto, o Porto tinha que vender. Vendeu uma das pérolas da coroa, vendeu. No contexto atual, terá sido mal vendido? Não sei. Provavelmente não foi, porque se nós repararmos bem, devido à Covid, o mercado baixou imenso os preços. Eu não gosto de falar em preços, péssimo a falar. A avaliação dos jogadores. Portanto, baixou imenso os preços das transferências, o nível monetário envolvido nas transferências, mesmo dos grandes clubes, não estão tão compradores por 70, 80 milhões como estavam na pandemia. Portanto, foi uma boa venda, nem tinha que vender. Escolheu vender uma da joia coroa e transferir outra a empréstimo com a opção de compra de 20 milhões também, não é? Até outra joia da coroa, para tentar manter a equipa principal. Em relação ao que a Sara disse, é verdade, o Porto foi campeão europeu em 2004, com jogadores oriundos, muitos deles, a grande maioria, trazidos pelo Mourinho, do União de Leiria, e foi campeão europeu com todo o mérito. Há 3 anos o Porto foi campeão nacional, indo buscar os que estavam emprestados, como o Maregas, etc., e foi campeão nacional com mérito. Portanto, nem só de craques se faz a equipa. No entanto, eu acho que o Porto ainda vai ter que provavelmente vender mais 1 ou 2 jogadores. Devo dizer que fala-se muito da formação do Benfica, mas a formação do Porto é que está a dar nos últimos tempos. É o exemplo de Diogo Jota. O Liverpool vem muito bem. Não é? É o exemplo do Fábio, 41 milhões em época de pandemia, 40 milhões é muito bem vendido. Aliás, é preciso vir o Klopp vir dizer que esta fornalha de jovens que nós temos, que é muito boa, que é para se calhar as pessoas abrirem os olhos. Não esquecer que foram campeões europeus, foram campeões europeus há 2 anos. Exato. E o Benfica esteve este ano na final, portanto nós temos uma série de jovens a emergir.
Falando do Porto, o Porto tem que equilibrar contas. Os portistas não vão admitir, mais uma vez, problemas monetários no Futebol Clube do Porto, mas não só de grandes nomes se faz uma equipa. Muitas vezes pequenos nomes dão uma equipa, grandes nomes dão individualidades. E provavelmente é isso que o treinador deve saber agregar as individualidades com aquelas menos individualidades. Em relação ao campeonato, eu acho que Porto e Benfica estão um bocadinho acima do Sporting em termos de reforço, em termos de que se espera da equipa, portanto, como é uma obrigação. E depois vamos ter eventualmente uma intermissão do Sporting de Braga ali também com uma boa equipa. Vamos ver o que é que o Carvalhal irá fazer, porque neste momento é uma incógnita. E depois também agora tenho que lembrar à Sara que um clube que fez pouco investimento, que não tem dinheiro, comprou, ou seja, foi buscar um treinador que lhe vai ficar à volta de 14 milhões. É um dos treinadores mais caros do mundo, que nem sequer é treinador ainda. É verdade, tem um nível... Isso é uma gestão eficaz? Não sei. A médio prazo iremos ver. O que é facto é que o Rubem Amorim é dos treinadores mais caros do mundo, se não o mais caro, não sei, acho que há um que custou 20 milhões. Já está pago? Não, mas vai ficar à volta dos 14. No final do pagamento ficará à volta dos 14, o que é de facto um investimento imenso na equipa. Agora vamos ver se o Rubem Amorim vai conseguir transformar esses 14 milhões em muitos milhões para o Sporting a nível de jogadores, rentabilizando jogadores e conseguindo, por exemplo, que o Sporting chegue longe na Liga Europa, que também significa milhões, não tanto como a Liga dos Campeões, e prestígio e pontos para Portugal. Vamos ver. Quanto ao Benfica, tinha a obrigação de ganhar ao PAOK. O PAOK é uma equipa menor. Exatamente. Relativamente às transferências do Benfica, eu acho que o Benfica tem muito bons jogadores e é verdade que nós já conhecemos Jorge Jesus normalmente vai buscar grandes jogadores praticamente feitos, vai buscar muitos jovens. Eu quero destacar o Val Schmidt, porque no jogo contra o Famalicão, de facto, ele é extraordinário, apenas tocou 23 vezes na bola, é um número 9, jogou bem, a par com o Darwin, correu 40 metros para vir, passou a bola, fez boas jogadas, é um miúdo de destaque e é um bom jogador. Claro que o jogo contra o Famalicão foi um jogo de sentido único, não é? Apesar de tudo, o Benfica tem individualidades que tecnicamente são melhores que o Famalicão. E o Famalicão teve que estruturar... Tem equipa que vale 80 milhões? Diz? Tem equipa que vale 80 milhões? Eu não sei se tem equipa que vale 80 milhões ou não. Eu acho que ainda estamos muito no início e eu acho que Jorge Jesus ainda tem... É fácil falar deste jogo que resultou porque o Jorge Jesus mexeu bem nas peças. Teve o Pedrinho no PAOK, que não fez tão bem o lugar, e o Val Schmidt fez melhor, e resultou, essas alterações resultaram em mereceu ganhar. A verdade também é que o Famalicão, ao contrário do PAOK, defendeu um bocadinho mais subido, o que fez com que os jogadores do Benfica fossem mais pelos corredores e tivessem mais oportunidades também de fazer contra-ataques eficazes. E lá está, o Benfica foi eficaz contra o PAOK, não foi. É certo é que no jogo com o PAOK imperava o Benfica ganhar, não é? Portanto, foi a festa que foi feita que não se pensava noutra coisa. Foi uma desilusão. Para mim foi, eu estava à espera de melhor, até porque, como eu já disse, o Benfica tem melhores jogadores tecnicamente e taticamente mais evoluídos que o PAOK. Mas Abel também já tinha colocado essa pressão, também já tinha dito que enquanto jogador ganhou sempre para o Benfica, que enquanto treinador ganhou ao Benfica e que agora não ia ser diferente, e mesmo o Benfica sendo favorito. E é verdade, não foi diferente. Essa pressão psicológica antes do jogo acho que funcionou, porque acho que Jorge Jesus teve se calhar algum receio de colocar já assim logo estes novos reforços para ver o que é que dava. Agora digam vocês... Eu só vou dizer, aconteceu este ano ao Benfica o que aconteceu ano passado ao Porto com o Krasnodar. Exatamente. Muito superior e a estratégia não resultou, a eficácia foi menor
e porque eu lembro-me que Krasnodar, acho que foi 3 ou 4 vezes à baliza do Porto, em 3 remates faz 3 golos. Quer dizer, e o Porto teve 70 e tal % de posse de bola, portanto, a futebol é assim mesmo, também às vezes acontecem estas surpresas. Também, isso é que é a emoção do futebol também. Para fecharmos o tema das transferências, queria ouvir a vossa opinião geral sobre o facto de tanto se gastou nas transferências, numa altura em que não houve propriamente muitas receitas, relativamente ao facto dos estádios estarem fechados, não houve muita venda de merchandising, não houve muito turismo para que isso também acontecesse. Vocês não acham que o gasto foi muito grande, tendo em conta a situação em que estamos e que não há como, não é? Portanto, vai-se manter, é previsto manter-se assim ainda durante algum tempo. Vocês não acham que o gasto foi elevado, que todos os clubes deviam estar mais contidos e todos, até um pequeno, como o Rio Ave, por exemplo, tem... Não, o Rio Ave teve receitas, o Braga teve gastos à volta de 15, 20, portanto o Porto também, o Sporting, o Benfica já sabemos foi para a estratosfera. Digam-me uma coisa, vocês não acham que isto é um exagero? É assim, se olharmos friamente para a questão, é um exagero em termos de pandemia, e recordar que os 3 principais clubes pediram empréstimos, inclusive o Benfica, que tem fama de estar equilibrado financeiramente, foi pedir um empréstimo para comprar jogadores. Pronto. No fundo, os clubes estão a gastar por conta. O Benfica pediu um empréstimo tendo em conta que ia receber 40 milhões, mas não de entrada na Liga dos Campeões, isso não aconteceu, portanto já é um revés. Agora, em termos de competição, e se nós queremos ser competitivos a nível internacional, porque nós, as 3 principais equipas, e aqui vou meter o Braga e o Vitória de Guimarães também, as equipas que jogam para a Europa, que jogam para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões, têm que ser competitivas e, portanto, têm que investir, porque todos os países estão a investir. Agora, se me perguntas, investir antes de ter o dinheiro, esse foi o erro. E foi o erro do Benfica, na minha opinião, que se calhar o Benfica vai entrar em fair play da UEFA, está à portinha de ter fair play da UEFA, mas também a situação de não haver merchandising, não haver bilhetes, venda de bilhetes e camarotes, etc., isto não pode durar sempre, porque senão as instituições vão mesmo ter que fechar. É impossível os clubes aguentarem, mesmo que não comprassem nada, que fossem muito comedidos, tipo gestão só a vender, mais tarde ou mais cedo o dinheiro que sai para a manutenção dos estádios, para a manutenção das equipas, para os gastos inerentes a equipas profissionais, e não esquecer que não estamos a falar só dos séniores, não é? Temos as equipas B, temos os júniores, etc., que a maior parte deles já são profissionais. É incomportável para os clubes isto manter-se a longo prazo, porque embora haja, e o Sporting é exemplo disso, o Sporting tem muitas modalidades, onde é campeão em várias modalidades, o Porto algumas, mas quem sustenta essas modalidades é o futebol. Portanto, se não houver ganhos no futebol, os clubes vão começar por fechar modalidades e a seguir o futebol não pode acontecer. Eu também concordo com o que a Helena acabou de dizer. Friamente é verdade que gastamos, mas é o que eu digo, nós também temos que ser mais competitivos. Nós temos, pelo menos, não falo dos 3 grandes já, mas pelo menos temos 3 clubes que podem entrar na Liga Europa. O Rio Ave, aliás, já jogou para a eliminatória e passou, e muito bem. O Guimarães está sempre na luta, agora até foi buscar Ricardo Quaresma, infelizmente perdeu o primeiro jogo, não foi tão bem jogado. De qualquer maneira, acho que o facto de termos jogadores internacionais que queiram vir que já foram, tudo bem que já jogaram na nossa equipa, mas que já tiveram um trajeto muito grande noutras equipas e grandes equipas europeias e quererem vir para o nosso campeonato, também é sinal disso. Eu não sei se vocês ficaram a saber, mas o Rames Rodrigues esteve assim a 1 milímetrozinho de voltar para o Futebol Clube do Porto. E eu acho que isso, tudo bem que já esteve no Futebol Clube do Porto, mas sair do Real Madrid para voltar ao Porto, quer dizer, e acho que isso também é representativo de que o nosso, que estão a olhar para Portugal como um país competitivo. A nossa seleção está no quinto lugar do ranking da FIFA. Portanto,
acho bem que os clubes invistam. É verdade que com tempos de pandemia, mas isto foi em geral, não é? Os clubes baixaram, já não fizeram aquelas compras astronómicas, e se eu acho que houve uma coisa boa a retirar disto da pandemia foi exatamente isso, porque eu acho que eram valores que mais tarde ou mais cedo iam ser incomportáveis para qualquer clube, e isso ia fazer com que houvesse uma disparidade entre clubes muito ricos e clubes muito pobres e que não fossem competitivos. Portanto, isto até veio acalmar um bocadinho as coisas no mercado. Sara, vou continuar contigo por causa do troféu Chico Violinos. É um jogo que foi adiado com o Sporting, com o Napoli, caso de Covid neste torneio. Mesmo assim, e com o aumento de casos e mesmo com o aumento dos jogos que estão a ser cancelados, já vamos em 3 pelo menos, vocês acham que os estádios deviam ser abertos ao público? Olha, eu não sou especialista, a especialista aqui é a Helena, porque ela é que lida da área da saúde. Eu, enquanto psicóloga, eu acho que se a cultura tem, se abrem espetáculos e se continuam a haver, porque ainda não fecharam, vão continuar a haver espetáculos, eu acho que é evidente que não se pode comparar uma coisa com a outra. Mas, quer dizer, as touradas também abriram e com montes de gente. Já existiram alguns campeonatos que estão a fazer a experiência de terem 1/3 dos telespectadores. Sim, eu acho que nós... os telespectadores, Sim, uma correu mal. todos amontoados, portanto a experiência não correu assim bem, pelo menos. Mas a parte do princípio que nós, o povo português, é um povo cívico e vai se saber comportar nestas questões. Até porque eu acho que é muito mal para os clubes não terem fonte de receita e vão precisar dela, sobretudo nos camarotes, ou nem que seja só para as pessoas que são sócias e que têm os camarotes e que os compraram e serem as únicas que podem assistir ao jogo, porque assim acho que não faz sentido. Tu vais a um concerto e tens pessoas, todas as pessoas, às vezes umas ao ladinho das outras, a verem um concerto, como aconteceu aqui, não é? Em Gaia, por exemplo. E ninguém veio falar de Covid, ninguém veio falar que se podiam estar contaminados. Mas fala-se no futebol, ai meu Deus, futebol, como digo futebol, digo as outras modalidades, ténis e outras, que eu acho que não faz sentido. Eu sei que nos Estados Unidos, que agora está a dar a final da NBA, está a dar os playoffs para as finais, puseram umas câmaras, mas eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que qualquer modalidade, sem ter o adepto a puxar, nem que seja só um, basta um, já faz toda a diferença. E faz a diferença também para os jogadores. Helena? Ora bem, minha opinião, eu continuo a ser da opinião que não faz sentido não haver público nos estádios. Claro que em menor número, o estádio do Dragão leva 55 mil pessoas, não pode ter 55 mil pessoas, mas pode ter, por exemplo, 10 mil pessoas, que nem, não é? Que nem chega a 1/3. Exato. Em relação aos circuitos de entrada e saída dos adeptos, também é fácil. Os estádios têm várias entradas, portanto, nós podemos ter da porta X à porta Y entrar e da porta Z à porta S as saídas. Portanto, se o problema é os circuitos, também é fácil, de acordo com o estudando cada estádio, construir um circuito alternativo. Depois, a outra parte, que é que o adepto de futebol, quando festeja um golo, abraça só do lado. Quer dizer, se eu estiver com o meu marido, ou com o meu filho, ou com o meu pai, ou com a minha mãe, com quem estou todos os dias, não há problema de eu abraçar no estádio, porque eu também o abraçava em casa. A chamada bolha ou núcleo familiar, não há problema. No resto, é assim, se eu posso vender bilhetes para o camarote, nem que seja os camarotes, e depois nas bancadas, haver intervalo, nem que seja 10 cadeiras entre um adepto e outro, pronto. Agora, não faz sentido é o que está a acontecer, porque de facto todas as outras atividades culturais e desportivas, nós vamos ter a Fórmula 1, vamos ter público, já tivemos atividades culturais e concertos, etc., com público, temos teatro com público, ainda por cima em sítios fechados, e temos teatro com público. Claro que menos público mais uma vez, qual é o problema do estádio aberto ter público? E aqui também vou dizer mesmo estádios em pavilhão, se podemos ter
concertos em sítios fechados, podemos ter teatros com menos público, também podemos ter pavilhões com menos público. Pronto. Desde que haja toda uma logística de criar os circuitos de entrada, de saída, de circulação, e isso os clubes faziam de bom grado, porque eles precisam da renda que virá da venda de bilhetes e da publicidade, porque eu não vou fazer publicidade à minha empresa se não puder ninguém ver o jogo, ver pela televisão, então faço diretamente na televisão. Estão a perceber? Estes casos que vão aumentando também faz com que essa opinião continue a ser vigente, portanto, não abrir os estádios ao público, se há cada vez mais casos de Covid nas equipas de futebol. Mas então estamos em contrassenso, há um paradoxo, que é assim, se nós dizemos que as equipas têm toda uma série de procedimentos para ficarem em bolha e para evitar ser contaminadas, é o espectador, o adepto que está na bancada que tem contacto com o jogador? Não, então não faz sentido. Se é por esse motivo, os adeptos não têm contactos com os jogadores, porque nesse caso teria que haver de facto por exemplo, se um jogador metesse um golo, não podia festejar com a claque, claro que não, nem com os adeptos da claque ou outro adepto, claro que não. Portanto, o que há, não esquecer que os jogadores não estão numa bolha, os técnicos não estão numa bolha, ao fim do dia vão para casa, têm mulheres, têm filhos a frequentar escolas, têm empregadas que vão à casa deles, frequentam o supermercado, frequentam vários sítios onde podem ser contaminados. Vamos por aí, então vamos todos para dentro de casa outra vez? Não. O que há é, em relação aos adeptos, para diminuir o risco entre adeptos, de contágio entre adeptos. E aí sim, há que tomar medidas, diminuir as pessoas. Em relação aos casos de Covid dentro das equipas, lá está, provavelmente há que rever procedimentos, há que os atletas que são altamente profissionais perceberem que têm que se resguardar, se calhar, mais um bocadinho, quando estão fora de casa e fora dos estágios. Eu acredito que eles se vão resguardar, eu acredito que as famílias também têm infectados, serem positivos, o facto de ficarem 14 dias em isolamento, sem treinar, etc., pode fazer com que, além do prejuízo para a própria equipa, para a dinâmica da equipa, é o prejuízo para eles porque podem perder o lugar de titularidade. Sim, portanto, também têm que adotar, se calhar, outras medidas de proteção para si mesmo, da sua profissão. Mas isso não tem a ver com os adeptos. Os adeptos não vão andar lá, desculpem lá, a passar o bichinho, o SARS-CoV-2, para Aliás, em vez de se calhar o que aconteceu naquele jogo em que os adeptos, em que o jogador até foi festejar com os adeptos, em vez de porem os adeptos mais perto das bancadas dos jogadores, metem-nos ali de cima. Pronto, fica tudo. A barreira, nem que se pague. Barreira! Não faz sentido nenhum. E aproveito para dizer que isto do Covid e de vários jogadores e jogos cancelados e mesmo da pré-temporada, jogos que estiveram cancelados, é prejudicial, é evidente que é prejudicial não só para o treinador, não só para as equipas, para os próprios jogadores que nem têm a noção se estão bem preparados física e psicologicamente para enfrentar logo os primeiros jogos. Neste caso até estou a falar mais até de Sporting, porque vai ter já um jogo quinta-feira que não pode ser adiado, porque é um jogo para a Liga Europa. É os que estiverem estão. Felizmente a maior parte já deu teste negativo. De qualquer maneira, praticamente não teve pré-temporada, porque a pré-temporada foi mais curta. Ruben Amorim ainda continua, portanto, vai dando as indicações ao longe. É evidente que tem uma grande equipa técnica que agora com os meios de comunicação é muito mais fácil transmitir as ideias, mas e os jogadores que estiveram parados? Estes jogadores estiveram parados 14 dias. Como é que se vão sentir fisicamente e psicologicamente e entrarem logo no jogo de alta pressão? E os milhões fazem muita falta ao meu clube. E, desculpem, mesmo jogadores assintomáticos, é assim, nós não sabemos, porque eles como não treinaram, não é? Porque uma coisa é estar a treinar quando estavam no confinamento, davam aquelas imagens de treino, outra coisa é estar confinado por isolamento profilático, só a parte psicológica de teres este problema já nem te dá alento para treinar com a bolinha ou fazer flexões ou o que for. Em relação a... e depois há outro paradoxo nisto, é porque para as competições europeias não interessa se o Sporting que tinha 10, 11, 12, 30, 14, desde que tenha 7 jogadores, joga. Para a competição nacional, não joga.
Eu sei que isto tem a ver com as orientações da DGS e a Autoridade de Saúde, em última análise, é que tem a última palavra, não é? Mas temos que ter alguma razoabilidade nisto. Portanto, Eu também mais para concordo com todos os campeonatos, não é? Acho que não faz sentido ter 7 jogadores, tens 7, ou então vais buscar a equipa B e vais jogar, e no campeonato adia-se. O jogo não foi cancelado, o jogo foi adiado para outubro, não é? Pode estender o campeonato. Nas Ligas Europas e Ligas dos Campeões não se pode, também é 2 pesos e uma medida, não é? Não faz sentido nenhum. Teriam de rever isso, penso eu. Lena e Sara, temos 10 minutos. Queria saber se vocês têm algumas considerações finais. Eu tenho breves. Em relação a toda a parte que está a acontecer com o Benfica, não com o Benfica, com o presidente do Benfica, e o facto de ter sido proposto para ser arguído no Lex. O Lex, de facto, a parte do futebol é pequena. O pior do Lex é exatamente a corrupção de magistrados, que é uma coisa diferente. A parte do futebol é pequena, é a chamada troca de favores, não é? E começa a ser complicado não haver uma decisão sobre as coisas que se passam, com os vários processos que metem futebol, handball, etc., que metem os vários clubes, porque isto cria aquele anátema de que andam todos a fazer o que não devem, não é? Têm todos o que não devem. Uma consideração final que eu acho importante é que os clubes, eu sei que isto é polémico a nível internacional, embora eu goste muito de ter o maior empresário de futebol seja português, mas as comissões são obscenas. E há que ver, não contribuem para a formação do jogador, não investem no jogador, a não ser retirar depois os proveitos das vendas do jogador, e isso cria nos jogadores jovens uma pressão ainda maior e para terem aquele empresário XPTO que é aquele que nos consegue os contratos miraculosos. Portanto, eu acho que devia haver uma regulamentação a nível, pelo menos europeu, porque isto basicamente está a acontecer com os grandes clubes da Europa, pelo menos europeu, para minimizar as comissões e ser muito, muito bem. Porque eu, por exemplo, se eu quiser saber quais foram as comissões pagas, o que é que os 10 milhões do Fábio, dos 40, 10 foram para comissões, representam, eu tenho muita dificuldade em ler aquele contrato. E depois, gostaria que alguém me explicasse o que é engenharia para contratar jogadores, como por exemplo queriam fazer o Benfica para contratar o Cavani. Tal engenharia que era pagar não sei o quê, através de não sei quantos, e mais um prémio daqui, mais um prémio daquela. Isto não pode acontecer. Eu acho que isto tem que haver alguém que regule este mercado, porque de facto é esquisito. Vamos falar disso. É verdade, eu Vamos ter que falar concordo disso, com estes Sara. destaques que a Helena fez. Eu acho que uma vez por todas tem que... as pessoas também têm aquela sensação de que existe muita impunidade, sobretudo no que toca ao futebol. Não só pelas questões do Benfica, já outras questões passadas também. Existe esta impunidade. Parece que o futebol é que manda. E só para salvar mais isto, aquilo que eu quero dizer, já para não entrar nestes destaques, vou destacar: a NBA está aí, a NBA está ao rubro, vejam. Portanto, estes joguinhos vão ser bons. É verdade que dá uma hora, meia-noite e tal, não é assim muito agradável, mas quem trabalha de noite, que veja, porque é espetacular, ou quem trabalha nos turnos da tarde, porque está a ser muito bem disputado. E vamos lá ver se os Lakers ganham, não é? Vamos ver, está a ser bom. Queria destacar que nesta jornada existiram vários golos e destacar também que o Boa Vista Nacional foi um excelente jogo de abertura, 3 golos para ambos os lados, um jogo muito bem disputado e espero que continue assim e quinta-feira o meu clube ganhe, obviamente. Vamos esperar para ver. Boa sorte ao Sporting. Muito obrigada. Obrigada.
obrigada. Eu vou-me despedir. Boa noite a todos e voltamos na próxima quarta-feira. Terça-feira.